A beleza de um dia ensolarado esconde alguns perigos acentuados pelas mudanças climáticas. Nos últimos anos, o calor, que sempre foi marca registrada do Rio de Janeiro, passou a representar um risco real à saúde da população. As ondas de calor estão mais longas e mais intensas, com consequências para os moradores, especialmente os mais vulneráveis. Para enfrentar esse desafio, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio criou o Protocolo de Calor, um plano inédito no Brasil que define ações e níveis de alerta para proteger os cariocas. Os impactos do calor extremo na saúde. Esse é o tema em questão do programa de hoje. O nosso convidado é o João Henrique Moraes, ele que é pesquisador do Centro de Inteligência Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, Fátima, boa tarde, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. O verão chegando aí e a expectativa é de calor extremo, né? De dias daqueles picos de calor extremo, apesar da gente estar com a laninha aí, estar com muita chuva, né? Pois é, sempre liga um alerta ali, a gente sabe como é que foi na série histórica, então chega esse período a gente já fica, porque a gente sabe dos riscos, né? Você fez um estudo acompanhando 10 anos de registros, né? Quais foram as principais conclusões? Então, foi um estudo feito com 10 anos de registro de mortalidade no Rio de Janeiro, né? E comparando com a série histórica também de temperatura, umidade, que a gente chama de índice de calor, né? A gente descobriu, Fátima, que, como já visto em outros estudos, né? Que o calor mata. E a gente descobriu, para a população carioca especificamente, né? Quais são alguns grupos ali de risco e comorbidades que levam a esse, que a gente chama de excesso de mortalidade em períodos de calor extremo, né? E além de a gente viu causas ali como Alzheimer, demência, tem uma alta ali de mortalidade nesses dias, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares no geral, né, como também já é apontado em outros estudos, né, mas até, por exemplo, por causas indeterminadas, a gente vê que a gente tem um aumento nesses dias, né, e também que os idosos estão em maior risco, né, mas um grande achado desse estudo foi que o tempo que a gente passa exposto a esse calor extremo importa. Então, um dia que a gente fica às vezes 4, 6 horas exposto a esses altos índices, né, que a gente vai depois pode falar quais são, né, e qual é o protocolo. Então, esse tempo de exposição importa e a gente trouxe isso como para também dialogar ali com a literatura científica e propôs até uma métrica que leva isso em conta também. Vocês acompanharam esses dias com altas temperaturas, né, e compararam com os índices de mortalidade e bateu certinho ali esse aumento, né? A gente sabe que é uma relação complexa, né? Então, porque nem sempre logo depois da exposição, a gente vai ver o aumento certinho. A gente sabe que depende de muitos eventos, porque depende do dia da semana também. Então, a gente tem que sempre levar isso em conta nos estudos epidemiológicos. E às vezes a gente tem um dia de calor, as pessoas vão agravando ali no quadro, mas o óbito mesmo vai vir dias depois, às vezes uma semana depois, dependendo da causa, né? Isso a gente analisou também, por isso que requis um pouco ali de um certo rigor epidemiológico ali na metodologia, para a gente levar isso em conta e conseguir estabelecer essa relação, porque não é uma coisa tão direta assim, que só de olhando os dados crus a gente consegue observar. Por isso que a gente teve todo esse trabalho nesse estudo de levar isso em conta também. Você falou do tempo de exposição a esse calor extremo, né? Não é só a alta temperatura. Pois é. São duas variáveis aí. O tempo de exposição também importa, né? Pois é, porque quando a gente vê estudos que falam do calor extremo e os efeitos na saúde, geralmente usa a temperatura máxima do dia ali ou a temperatura média, né? Mas a gente vê que alguns dias tem uma temperatura média parecida, mas um dia ficou ali meio estável, ali em torno de 28 graus, e outro dia que também pode ter uma temperatura média de 28 graus, mas começou lá embaixo, chegou até os 44, depois desceu, porque às vezes choveu depois. E esses dias que a gente, e mesmo tendo a mesma temperatura média ali, como a gente chegou num pico muito mais alto e passou todo esse tempo, esses índices de calor, né, ou de temperatura e umidade altos, eles apresentam maior risco para a saúde. Então isso é, de certa forma, um achado inédito do nosso estudo, né, que a gente tem que levar isso em conta, e é por isso que também no protocolo do Rio a gente leva em conta esse tempo, né, e não só um índice que a gente chama de índice resumo.
Você falou aí dos idosos, né? Quais são as pessoas ou as populações mais vulneráveis a problemas de saúde em função do calor extremo? A gente sabe que tem vários fatores que vão impactar, né, tanto na exposição ao calor quanto a vulnerabilidade para agravar um quadro ali e poder ir a óbito, né? Mas, e que às vezes transcende o que a gente levou em conta em outros estudos, a gente vê na literatura, né? A gente sabe que essa exposição mesmo ao calor não é igual entre as pessoas, mas a princípio nesse estudo, né, que foi um primeiro ali que a gente realizou na Prefeitura do Rio, a gente levou em conta pelo menos o grupo etário ali, especificando ali os idosos, que a literatura já aponta que tem o maior risco, e especificamente as causas, né, que levam essas pessoas a óbito, né? Então a gente viu que realmente a faixa etária de 65 anos ou mais, né, está num risco que às vezes chega assim quase o dobro ali, né, em comparação ao restante da população, aos jovens ali, né, mas quando a gente olha para as causas específicas, a gente vê muitas doenças crônicas, né, então pessoas que agravam quadros de diabetes, agravam um quadro de hipertensão e vão a óbito por essas causas, né? E o próprio quadro de Alzheimer e demência, a gente até se surpreendeu com o quão forte foi essa relação em dias de calor extremo, e tem algumas justificativas na literatura, né? Que às vezes a percepção de calor muda, ou às vezes o medicamento já tem uma complicação ali na termorregulação da pessoa, e isso pode levar ao agravamento. Então a gente apontou algumas causas que, né, a falência renal também a gente viu, e essa especificamente demora um tempo até depois da exposição para vir um desfecho grave. Então a gente conseguiu entender, principalmente, que afeta os idosos, mas a gente sabe que também tem outras variáveis ali que vão fazer parte, né, de um risco maior, e também essas comorbidades que chamam mais atenção e tem que ter essa atenção maior, né? Qual foi o papel do protocolo de calor nessa análise? Esse foi um estudo que ele foi muito linkado com o protocolo de calor, né? Porque a gente tinha a tarefa de desenvolver esse protocolo, porque a gente já via vindo o impacto, né, das mudanças climáticas, né, dessas ondas de calor cada vez mais intensas, mais frequentes, né? E em 2023, enquanto a gente já estava estudando isso, veio aquele evento da onda de calor de novembro de 2023, que foi muito severa no Brasil, no Rio de Janeiro também, né? Então ele andou muito lado a lado, e a gente precisava pensar os gatilhos para esse protocolo, né? Que a gente pode até entrar depois, mas a gente estabeleceu essa relação entre o calor e a mortalidade, e a partir dessa relação, desse número de horas, né? E qual que foi essa faixa de temperatura, a gente levou isso para os níveis do protocolo, né? Então quando a gente atinge, por exemplo, um aumento de 50% na mortalidade por causas naturais ali em idosos, a gente já levou isso para um gatilho do protocolo, já entra em um nível tal. Quando a gente atinge isso em um tempo muito mais rápido, já é outro gatilho. Então, foi um estudo que foi muito linkado, né? De certa forma, esses gatilhos do protocolo foram pensados a partir desses resultados, né? Dessas associações que a gente encontrou no estudo, e de certa forma uma coisa justifica a outra ali, que está sempre em desenvolvimento, a gente está acompanhando, mas eles estão andando juntos. O protocolo é dividido em 5 níveis, né? Isso. Você pode explicar? Claro, porque o protocolo foi feito em conjunto com o Centro de Operações do Rio de Janeiro, né, que também divide a cidade ali em 5 estágios, e agora a gente fez uma analogia ali parecida para o calor. Então tem 5 níveis de calor, então que o primeiro, a gente está numa situação normal, que a gente considerou aquele que não tem um estresse térmico presente, e quando a gente já viu que tem um certo estresse térmico que leva a um aumento na mortalidade, pelo esse estudo, né, que ali com 30, quando a gente chega numa sensação térmica, né, que na verdade é o índice de calor, mas é uma analogia, ele é um índice de conforto térmico, né, de 36 graus por pelo menos 4 horas no dia, isso a gente já viu que teve uma resposta ali em níveis de saúde, e isso caracteriza o segundo nível do nosso protocolo, né. Quando esse fator se estende por 3 dias ou mais, já caracteriza uma onda de calor, nessa sequência de dias, e já entramos em nível 3, que são níveis que a gente tem etapas, principalmente de comunicação com a população, que a gente está no nível acima, podem ter riscos, então é para a gente tomar esse cuidado. No nível 4, a gente já atinge níveis de 40 graus, né, de sensação térmica ali, por 4 horas ou mais também, e no nível 5, 44 graus por 2 horas ou mais, que a gente já viu que teve um aumento de mortalidade muito expressivo, e seria o caso, por exemplo, naquela onda de novembro de 23. Né? Então, nesses níveis, a gente já tem ações mais fortes ali, né, de adaptação de algumas atividades, sejam nas escolas, sejam em eventos,
E no nível 5 a gente pode até suspender essas atividades, como por exemplo em novembro de 23, muitos lembram, né, a gente estava numa sequência de shows da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro, e que se existisse protocolo de calor, esse show não teria acontecido, porque as condições... Isso evitaria uma morte, né, da adolescente. Pois é, a gente teve essa infelicidade, ficou muito marcada, né, a morte de Ana Clara Benevides, 23 anos naquele show, mas a gente viu depois no estudo que não foi só a Ana Clara, foram muitas mortes em excesso que a gente viu, né, quase o dobro de mortes esperadas ali para idosos naquele período de 17 e 18 de novembro de 2023. Então não foi só jovem, e como a gente sempre fala, né, o calor ele mata de forma silenciosa, porque às vezes a gente não atribui que aquela morte ali foi devido ao calor extremo. Então a gente viu que foi muitas pessoas e que às vezes essas ações, né, a gente sabe que são muitos fatores que precisam ser feitos, né, mas essa ação do protocolo poderia já ter uma resposta e evitar a exposição ao calor de várias pessoas e, por consequente, esse agravamento e os óbitos. Verão passado, o protocolo já estava em funcionamento, né? E chegamos no nível 4, não foi? Isso, tivemos o primeiro acionamento do nível 4, né, em fevereiro desse ano. A gente estava ali no cenário de pré-carnaval, né, então muitos blocos de rua, então foi uma preocupação também. Então foi o primeiro acionamento, a gente viu que a gente tinha essa previsão, que a gente acompanha isso num painel interno no Centro de Inteligência Epidemiológica, em conjunto com o Centro de Operações, com o Alerta Rio também, que é o sistema de meteorologia do município, né? A gente viu que tinha essa previsão para na segunda-feira, dia 17 de fevereiro, a gente entrar em nível 4, a gente comunicou isso aos órgãos, e no domingo, dia 16, o prefeito Eduardo Paes ele convocou uma coletiva avisando desse risco, né, e as medidas que seriam implementadas caso isso se concretizasse, o que aconteceu. No dia 17 a gente entrou em nível 4, acho que perdurou por alguns dias, né? E daí já teve adaptação de algumas atividades. No final de semana mesmo, alguns ensaios de escola de samba, por exemplo, foram cancelados ou adiados o horário, como jogo de partida de futebol também foi. E a gente também abriu os pontos de resfriamento, que a gente chama no município, né? Que são zonas que as pessoas podem recorrer, que elas vão ter ali um refresco ali, né, na temperatura, vão poder se hidratar, usar o banheiro e permanecer nesse cenário de um estresse térmico mais agudo durante o dia. Então foi o primeiro acionamento, e ainda bem que ainda não chegamos a nenhum nível 5, esperamos que continue e não demore para acontecer, né? Mas a gente está tentando se preparar se chegar um dia nesse nível. No nível 5, assim, quais são algumas das ações previstas? Então, além de todas as ações dos outros níveis, né, que é essa comunicação que vai se intensificando, né, essa possibilidade de adaptação... Esse alerta que é feito à população, né? Pois é, e comunicar que é um risco, né, para a gente evitar a exposição no horário de maior risco, evitar a atividade física, evitar a ingestão de bebida alcoólica, se hidratar, né, alimentação leve também, vestir roupas leves. A gente sabe que também tem limitações ali no que a gente consegue fazer, mas a gente passa essa comunicação de risco, né? E a gente tem essa adaptação de atividades, como eu falei, por exemplo, nesses dias de nível calor 4 ou 5, a educação física das crianças vai ser num outro cenário, não vai ser naquele que costuma ser, para a gente poder evitar essa exposição, né? E tem a abertura dos pontos de resfriamento, e a gente pode ter adaptação ou suspensão de eventos e atividades, como aconteceria no show, né? Acho que seria um cenário de suspensão ali. A gente sabe que tem muitos atores envolvidos, né? Mas é um cenário de saúde pública e que merece, né, essa atenção, esse rigor quando a gente fala de calor extremo. Você falou aí das áreas de refrescamento, né? Seria assim. Foram criadas quantas áreas? As pessoas podem ficar quanto tempo lá? Então, nesse primeiro momento, né, primeiro acionamento, foram mais de 50 pontos ao longo da cidade. Agora a gente já incluiu, acho que passamos de 70 pontos, né, que são zonas ali, por exemplo, zonas públicas, né, desde os parques até alguns cinemas e teatros que configuram ali uma zona que a gente pode acessar. Nossas naves do conhecimento que a gente tem também, né, que são zonas ali que tem o ar-condicionado, tem um ambiente para poder se hidratar e para ir para o banheiro também. Então a gente tentou cobrir ali a região, né, sabendo das zonas ali de maior calor, em certos bairros ali, né, e agora a gente expandiu ainda mais então nesse período do dia, né, principalmente ali a partir de 10 até as 4 da tarde, pelo menos a gente sabe que depende do funcionamento de cada zona, né, mas pelo menos nesse período eles vão estar abertos e prontos para receber essa população, para a gente
para poder atender. A gente sabe que às vezes o calor se estende um pouco mais, né? Mas isso a gente vai ser avaliado. É no momento de pico mesmo do calor, o momento mais letal, digamos assim, né? Sim, exatamente. O calor mais intenso do dia, durante o dia, né? Ali entre 10 e 4 da tarde, pelo menos vai estar em pleno funcionamento e pronto para receber. Vamos falar um pouquinho da métrica da pesquisa. Vocês criaram a chamada área de exposição ao calor, que é inovadora essa métrica, né? Explica um pouquinho. Então, porque uma das conclusões do estudo foi que o tempo de exposição importa, né? Então, a gente tem duas variáveis aí. A gente tem o quão calor está fazendo, né? Qual que é a temperatura, qual que é a sensação térmica ali naquele momento e quanto tempo a gente permanece ali acima nessa temperatura alta. E fica um pouco difícil, né? Porque no protocolo eu falei para você dos níveis, né? Que então tem 36 graus por 4 horas. Então, são sempre duas coisas que a gente tem que pensar, né? E essa métrica, ela junta as duas coisas, né? Então, ela meio que... quando a gente passa de um certo limite, né, por exemplo, os gatilhos do protocolo são 36 graus. Né? Então, quando a gente passa de um certo limite, ele vai contando ali e montando, a gente chama dessa área de exposição, e chama área porque é uma área geométrica, né? A gente está até repensando esse nome porque a área geralmente remete a uma coisa geográfica, mas é uma área geométrica ali, de uma área sobre a curva, de quantas horas a gente vai passando ao longo do dia e ela aumenta tanto se a gente aumentar o tempo de exposição, quanto se a gente aumentar a temperatura. Então, ela resume, ao mesmo tempo, né, duas informações. Então, por isso que ela, em um valor só, né, que a gente pode falar, então, uma área de exposição de 60 graus hora, né, que ela é a unidade de medida dela, ela já representa e responde melhor a uma associação na mortalidade do que ficar dependendo de duas variáveis. Né? Então, ela resume bem e a gente está testando e vendo a possibilidade de implementar o uso dessa métrica no protocolo. E se der certo, e a gente já viu que responde bem, principalmente para caracterizar eventos extremos, né? Para diferenciar uma onda de calor média de uma onda de calor forte. Então, a gente pode até compartilhar isso, né, para ser utilizado em outras ações similares de protocolos e políticas relacionadas ao calor também, e também outros agravos. Né? Você falou aí das populações, das pessoas mais vulneráveis, mas vamos falar dos impactos na saúde. Quais são os principais impactos do calor extremo? Então, né, quando a gente está exposto a esse estresse térmico, né, nosso corpo vai tentar arrefecer ali, e uma forma que ele vai fazer isso tem o que a gente chama de vasodilatação, né, e também a transpiração ali, a gente vai tentar perder esse calor, e justamente isso que é mais difícil quando a gente tem um cenário de alta umidade também. Por isso que a umidade importa. Quando a umidade está muito alta, é mais difícil de perder esse calor, então a sensação de calor também é maior, né? E caso o corpo não vá conseguir lidar com essa termorregulação, e principalmente se a gente já tiver condições pré-existentes, né, como foi o caso das doenças que a gente mencionou, a gente pode ter complicações nos quadros e ter uma descompensação nesse quadro, né, e agravamento, né? Mas o quadro mais extremo, né, que a gente vê um pouco menos, né, mas que é muito preocupante se acontecer, é o que a gente chama de golpe de calor, que é quando o corpo não consegue, né, por vários motivos, às vezes a gente já tem dificuldade de se termorregular, principalmente esses grupos vulneráveis que a gente falou, né, idosos, crianças, né, e a temperatura dos órgãos internos vão aumentando a ponto de passar de 40 graus, e aí a gente já passa a ter complicações, e isso caracteriza uma emergência ali que tem que ser tratado rapidamente, porque nesses casos a letalidade, né, que é a porcentagem de casos que vão evoluir a óbito é muito alta. Então, é um cenário mais extremo, mas que a gente vê menos, né? O que a gente vê mais é essas doenças já existentes se agravando por conta do calor, mas pode acontecer e, infelizmente, com cenários de aumento de frequência de ondas de calor, pode ficar mais prevalente. E quais os sintomas que devem servir de alerta? Quando a gente fala em calor, muita gente remete mesmo à desidratação, né? Que é um quadro que a gente já associa comumente ali, que vai aparecer mesmo, né? Mas a gente tem que estar muito atento também com a falta de apetite ali, ou com, às vezes, os cenários mais graves ali entre os idosos de confusão mental, né? E que isso pode já indicar que alguma coisa está se alterando ali. E também essas pessoas que a gente já falou, né, das doenças crônicas, está monitorando de forma mais atenta ali os sinais ali, e caso tenha alguma alteração, né, uma descompensação nisso, procurar, né, o sistema de saúde, porque a gente sabe que isso tem que ser levado a sério, né? Então isso tem que ser tratado, investigado, se chegar nesse ponto. Para não chegar naquele golpe de calor que você falou, que é o mais grave, né? Isso, ou no agravamento, né, que requer a necessidade de internação, né, por essas condições, como a gente sabe que também, a gente fala muito dos óbitos aqui, né, porque foi o que a gente investigou, mas a gente vê também aumento nos atendimentos, nas internações também. Então a gente tem que estar atento nesses sinais, né, tanto na desidratação, quanto nas doenças pré-existentes, né, que a gente sempre acompanha, quanto como a gente está se sentindo ali, tanto no apetite, quanto no estado mental ali, para a gente
e que a gente também são sintomas ali que a gente se assemelha a insolação, né, quando acontece ali. Dor de cabeça, tontura, enjoo, tudo isso, né? Pode ter que ficar atento que às vezes não acontece na hora, né? Vai acontecer um momento depois ali que a gente até pensa que é alguma outra coisa, mas pode ser reflexo dessa exposição ao calor. E os idosos, né, acabam não tendo essa sensação de sede que a gente tem. Muitas vezes eles não têm e já estão desidratados, né? Então é muito importante isso, né? A gente sempre fala, bate muito nessa tecla, mas é porque é verdade, tem que ser falado mesmo. A gente tem que aumentar a hidratação, é aquela coisa Independente da sede. Independente da sede. Mesmo sem sentir sede, pensar, ó, tem que me hidratar e tem que reforçar a hidratação. Hoje é mais, porque hoje está no nível de calor 2, nível de calor 3, então eu vou aqui maneirar a alimentação, né? A gente sabe que tem uma associação ali com a bebida alcoólica que a gente quer nos dias de calor, mas tem que tomar muito cuidado com a hidratação também, né? Então tem que estar vigilante nisso e levar a sério, porque a gente sabe que pode se complicar. Ou seja, esse calor extremo já é uma consequência das mudanças climáticas e as mudanças climáticas já estão provocando mortes e agravamento de quadros crônicos de saúde, né? Pois é, isso já vem sendo observado em outros países há muito tempo, né? Na Europa, principalmente, teve uma onda de calor muito severa em 2003 e a partir desse momento eles começaram a estudar isso, desenvolveram o protocolo de calor e aqui até então a gente ainda vinha, né, engatinhando nesse assunto, né? Mas como isso ficou tão intenso que a gente não pôde ignorar, né? E talvez seja tarde demais, mas que bom que a gente está dando atenção a isso agora, a ponto disso tá na boca do povo, né? Tá tendo políticas públicas a isso, porque 2023 tinha sido o ano mais quente ali, né? Quebrou os recordes. 2024 bateu esses recordes. Janeiro desse ano foi o janeiro mais quente, então a gente não para de observar recordes atrás de recordes, né? A gente viu que não são só recordes de temperatura, a gente às vezes bate recordes na mortalidade associada, né? Como naquele dia, né? 18 de novembro de 2023, que foi na onda de calor severa, a gente foi o recorde de óbitos em idosos, né? Por aquelas causas que a gente incluiu no estudo, né? Então a gente vê isso aumentando, né? E, infelizmente esses eventos extremos eles estão ficando mais frequentes, mais intensos, e às vezes outros eventos extremos acontecem de forma concomitante, né? Porque às vezes a gente tem uma chuva extrema, alagamentos, cenários de preocupação, deslizamento, e em seguida, quando a gente está se recuperando desse evento, vem uma onda de calor. Então, justamente por conta dessas mudanças climáticas, aceleradas, né, que a gente tem que conscientizar e cada vez com mais urgência agir em relação a isso. E o protocolo de calor já é uma medida de adaptação a essas mudanças climáticas. Sim, é uma política, né, que de forma pioneira no Brasil, né, que ainda não tinha um protocolo, pelo menos não baseado, né, em evidências epidemiológicas e com ações concretas ali em cada nível, né, que tenta, de certa forma, remediar, né, uma resposta às mudanças climáticas, né, para a gente evitar ali essas mortes, esses agravamentos. Então, mas a gente sabe que é um começo, né, uma política ali que está se mostrando ali e que tomara que se estenda para outros locais que a gente sabe que também são afetados, né, principalmente nas zonas urbanas ali, né, mas que tantas outras políticas né, que a gente pode falar de planejamento urbano e de redução de desigualdades também, né, tem que ser implementadas de forma bastante urgente ali para a gente poder conter esses efeitos das mudanças climáticas que já se relacionam com os outros eventos que acontecem, né, com os outros o que a gente chama, né, de determinantes da saúde que estão presentes no cotidiano. A gente está chegando no finalzinho. Eu queria que você desse aí umas dicas de cuidados que as pessoas devem tomar nos dias de maior calor, inclusive com elas e também com os animais domésticos, né? Porque eles também sofrem, né? Pois é, a gente tem que estar muito atento, porque a gente não pensa ali, né? Mas tem aquele contato ali naquele chão quente, então, né, a gente sabe que tem que levar para fora ali, mas tem que tomar esse cuidado, né? Então, tá observando... O horário que leva para passear. Exato, e observar a hidratação ali também, né? Que às vezes coloca aquela pedrinha de gelo na água pra gente, né? Então, uma alimentação leve também e principalmente na questão da hidratação, né? Mas acho que é entender, né? E acho que isso já está sendo feito de certa forma, né? Que o calor é um risco, que não é só motivo de lazer, de ir pra praia, que é gostoso, a gente gosta, é claro, mas entender que quando chega nesses níveis, e o pessoal do município do Rio pode acompanhar quando são níveis críticos, né? A partir do nível 2 é bom já tomar cuidado ali. E são o que a gente sempre fala, a gente fala que é o básico, mas tem que ser falado, que é
a necessidade de hidratação e evitar o exercício físico, né, que demanda do nosso corpo, né, nesses horários de 10 a 4 horas, que é o cenário mais agudo ali do calor, né, usar roupas leves e procurar, assim, na medida do possível, né, a gente sabe que são diferentes realidades, mas procurar evitar essa exposição, principalmente nesses horários mais críticos, né? Então, muito cuidado com a hidratação, com a alimentação. Bebida alcoólica, a gente sabe que vem, mas a gente tem que pensar muito em hidratação, em concomitante. Porque ela desidrata mais ainda, né? Exatamente. Então, levar tudo isso em conta e estar atento, né? Estar atento que esse é um quadro de saúde e a gente tem que se cuidar. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação, João. Eu que agradeço, foi ótimo participar e muito obrigado. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.